oferecer ao Mário isto. Não fiquei com absolutamente mais nenhuma. Olha aqui, nossas embalagenzinhas, ainda se vê aqui. Pacotes de batatas fritas, iogurtes, pacotes de fiambre. Elas a falarem connosco. Dá uma mesa. Vamos lá, reciclar umas ideias. Tem sido agora um hobby, desde que eu saí da publicidade, a juntar aos muitos outros que me têm ocupado há algum tempo. Mas é sempre giro dar vida às coisas, recuperar, pôr as coisas bonitinhas. Eu sou relativamente criativo, faço montes de coisas para a minha realização pessoal, de projetos pessoais. Eu chamava-lhe os gingarelhos, que fazia também na altura para stop motion, com ferros já utilizados, com tubos de canalização, com rodas de skates. A minha geração já foi muito tocada da Sociedade Ponto Verde e desde miúdos que fomos um bocado educados a isso, a reaproveitar tudo o que tínhamos. Isto é apenas uma fase. Eu ainda tenho muito potencial. Para mim a reciclagem é, sei lá, no fundo o potencial de cada um poder Eu quero ser um regador! Eu quero ser um Piazada. Eu ainda vou ser uma peça de um carro de corridas! Ou então uma lata de sardinhas. Gostava de ser uma garrafa de champanhe, ir a festas, conhecer uma flota. Quem me dera ser reciclada. Esta campanha das embalagens que falam surgiu de um pedido. Aqui a ideia foi, as embalagens não são lixo, não são para deitar fora. E ao darmos-lhes essa vida, essa alma, essa cara, surgiu a ideia de facto fazermos a campanha na voz e na cara das próprias embalagens que queriam, ansiavam por ser outra coisa. Sabíamos que os consumidores gostariam muito de saber em que é que se transformavam as embalagens depois de recicladas e resolvemos fazer uma campanha em que as próprias embalagens contavam o que é que tinham sido na vida anterior, digamos assim. Campanha 2008, salvo erro. 2008, não sei, já há muito tempo. Há muitos anos já. Há muitos anos que não tocava nesta campanha e foi uma surpresa desenterrar o processo e relembrar-me de uma série de peripécias que esta campanha teve. Foi muito agradável. Ela passou por muito, mas nunca esqueceu as suas origens. Ela sonha com uma nova vida. Ele deu tudo para chegar onde está. Será que vai acabar em cacos? Dar e receber. Brevemente no Ecoponto perto de si. Na altura começava a ser possível fazer com orçamentos de publicidade coisas com recursos que não eram até então muito usuais, usando 3D, animação. Queríamos fazer uma coisa que fosse realista. E aquilo, por um lado, ao princípio, pareceu-nos fascinante, que ia ser uma coisa, ia ficar impactante, ia ficar giro, ia ficar palpável, analógico. Por outro lado, era muito difícil de controlar, de prever. As embalagens que falam eram um filme que tinha tido bastante sucesso em Espanha. Nós tínhamos avaliado uma série de campanhas internacionais e os consumidores gostaram muito daquele filme espanhol. E, portanto, nós resolvemos fazer uma versão um pouco menos brincalhona, digamos assim, porque a versão espanhola era um pouco infantil. E nós fizemos uma campanha, enfim, com as embalagens tal e qual, stop motion, foi uma trabalheira. Acabou por ser um desafio porque explicar tanto à agência como a clientes como é que se produz um filme de animação e todos os passos intercalares da pré-produção, que são processos muito mais demorosos do que um filme normal, mas acabámos por chegar a bom porto e os filmes foram interessantes, os filmes foram engraçados. Eu deixo não vá para o lixo até pode ser papel higiênico. Eu ainda quero ser uma caixa de sapatos e andar pelo mundo. Com licença, também vão para o Ecoponto Azul. Eu já fui uma revista de moda. Foram 4 dias de filmagens, um grande estudo acerca das embalagens, um grande trabalho gráfico também de como subverter as embalagens de maneira a que se percebesse que eram embalagens, eram caixas de ovos, que eram pacotes de farinha,
E a partir daí que eu coube à agência também desenvolver uns diálogos em que punham as embalagens a falar umas com as outras, com uns diálogos bastante divertidos. Oh, já fui tanta coisa. Agora, talvez uma garrafita de vinho do Porto, para irmos ser tranquilo. O desafio aqui é animar embalagens que são amórficas, que não têm formas humanas, ou são paralelepípedos, ou são garrafas de água e tudo mais, e de repente dar-lhes vida através da gestualidade e do stop motion. Portanto, o desafio foi ter os cenários todos montados e a equipa toda à espera, que era uma equipa enorme, e conseguir que aquilo resultasse. E, se bem me lembro, nós fizemos planos para aí de 4 horas que resultavam em 3 segundos de animação. Uma garrafa de água que espirrava eram, na verdade, 16 garrafas de água. E, portanto, nós o que fazíamos era substituímos a personagem A por 15 personagens em pontos diferentes de vida. Mais um bocadinho e chegamos para uma mesa de jardim. Foram construídos vários decors em estúdio, uma garrafeira, uma cozinha, uma despensa. Eram praticamente todos os locais onde as pessoas acabam por ter estas embalagens todas. Quando fizemos as locuções, sobretudo, foi um fartote de rir, porque havia ali coisas muito engraçadas. É a caixa de cartão, é feminino porque é a caixa, ou é o cartão, porque nós estamos a falar é da matéria-prima, o cartão fala com uma voz de homem e a lata fala com uma voz de senhora. Foi um bocadinho a personalidade que se quis dar a cada uma das coisas. Lembro-me que havia crianças também. Eu quero ser um frasco grande e cheio de mel. Eu acho que fiz mais que uma, mas a que se aproveitou acho que tinha assim uma espécie de voz de Valentim Loureiro. Era assim uma coisa qualquer assim desse género, muito disparatada. Não se percebe que sou eu, felizmente. O bom do metal é que a vida não acaba. Hoje sou uma lata, amanhã, sei lá. E eu, cada vez que vou para reciclar, é uma excitação. Me lembrei de um filme que me marcou, Toy Story, e dissemos, bem, então vamos fazer bloopers com as embalagens, como se as embalagens se tivessem enganado durante as filmagens. E, portanto, a agência lembrou-se de algo completamente disruptivo, que foi, fechou os atores todos no estúdio e disse, vocês estão em embalagens, digam coisas. Desculpem lá, eu disse aquilo das caixas, mas eu tenho um lado sensível. Ainda gostava de ser um toalhete ou uma coisa assim. Tem uma caixa de papelão. As peripécias foi pedirem para fazerem bloopers, porque o filme de animação é de um planeamento extremo, não é? Um planeamento frame a frame, e na realidade bloopers acabam por existir em gravações em direto, em que as pessoas se enganam ou que dá uma situação engraçada. Portanto, neste caso, os bloopers tiveram que ser induzidos, mas mais uma vez a agência conseguiu construir uns scripts e com algum material conseguimos fazer uns bloopers interessantes que acredito que passaram apenas na versão de cinema. Ai, sou uma badana! Está com a badana, está com a sua badana na minha boca! A pièce de Resistance vem mais uma vez do realizador, que resolveu pôr 2 latas, uma de cerveja normal e outra de cerveja preta, a cantar hip-hop, daquilo que nós chamamos o grupo Os Bolata Som Sistema. E, portanto, essa pièce de Resistance que o realizador não nos queria mostrar, disse, não, isto é um bocado parvo, foi uma coisa que nós fizemos... Não, mostre, já agora mostre. E ficou célebre as 2 embalagens a cantar Ecoponto. Só dizem isto durante, sei lá, 4 segundos, mas parece uma eternidade. Eu criei uma música de Kuduro para o final das embalagens. Até foi como brincadeira pessoal e interna entre nós. E de repente acho que o Gonçalo mostrou isso aos clientes e acabou por se aproveitar os bloopers como um extra filme que foi super giro e acho que deu ali a vida que faltava no início do copy. Foi uma campanha muito gira, de muitas que fiz, uma das sem dúvida que mais me marcou, mais diferente, não fiz outra assim. Lembro-me dessa campanha como um dos pontos altos de trabalhar stop motion em Portugal em publicidade. Só passado algum tempo é que vim a perceber que a campanha tinha tido excelentes resultados e que, acima de tudo, tinha se tornado um ícone e uma peça para os animadores. Olhavam para esta saga de filmes como se fossem uns filmes de culto e isso deixou-nos bastante contentes. Foi talvez a nossa campanha que hoje os de 20 e tal, 30 se lembram.
porque viram no cinema. Recordo-me bastante vivamente das pessoas terem dado umas gargalhadas valentes quando passaram os pós-créditos e as embalagens com as legendas a passar em simultâneo, já no escuro. E, portanto, eu diria que foi, talvez, das partes mais interessantes, o facto de ter tido um enorme respaldo na juventude. Tenho a ideia de uma vez de estar no cinema e ser eu próprio surpreendido, porque não estava à espera que aquilo estivesse a passar, e de haver risos e comentários e de eu achar uma certa graça estar ali a ver aquilo quase às escondidas. É simples, lembra? Ai, não dá um bocadinho mais. Make